Oremos. Santo Deus e Pai, nós agradecemos pelas bênçãos do Senhor. Sabemos, ó Pai, que este momento de ensino é uma grande bênção para nós. Muito obrigado, Senhor, pela disponibilidade do nosso irmão Enio de estar aqui nos ajudando, nos ensinando, e que possamos, ó Pai, aprender e colocar sempre em prática em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela disposição dos irmãos também, depois de um dia cansativo, estar aqui reunidos, embora estejamos longe um do outro, mas por meio deste aplicativo, com a graça do Senhor, nós conseguimos, ó Pai, conversar com os nossos irmãos e estar em comunhão com eles. Muito obrigado, Senhor, por isso. Possamos aprender e aproveitar essas excelentes oportunidades e também, ó Pai, estar utilizando todos os nossos dons para estar sempre em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o Senhor e também com os nossos irmãos. Nos ajude cada vez mais e que possamos, ó Pai, estar sempre firmes e fiéis ao Senhor, não somente hoje, mas todos os dias até o fim de nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, nós estamos em que livro mesmo? Estamos em 1 Coríntios 6. Hoje vai começar o 6. Obrigado. Irmão Enio, antes de tu iniciar, não te atrapalhar, eu tenho uma dúvida para te tirar contigo, pode ser? Fala aí. Fala aí. Tu falaste 2 vezes que considera a terceira viagem missionária de Paulo como quarta, mas não ouvi dizer o porquê. Tem algo a ver com Gálatas 1:21? Espera aí, eu falei a terceira como sendo de quarta? Para ti, tu disse que para ti o Paulo fez 4 viagens missionárias, pelo que eu entendi. E a terceira seria como quarta viagem dele. Desculpa, eu estava pensando que é para Corinto, não é para Corinto, não, né? Você está dizendo... Não, tu falaste que lá em Atos 19, quando começa a terceira viagem, tu explicou, para mim seria a quarta viagem, não a terceira. Ok. Tá bom, agora entendi, obrigado. Olha, esse negócio de primeira, segunda, terceira e assim por diante, a Bíblia não fala isso, né? Aliás, a primeira viagem não é a primeira. Tem gente que está viajando no pastel aí, viu? É esfirra? Esfirra. Rapaz, sabidinho, viu? A primeira viagem... Eu não sei por que nós chamamos de primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem, porque não são. Não são. Agora, eu tentei raciocinar por que é que chamam de primeira viagem e segunda viagem, assim por diante. Eu cheguei à conclusão que quando a gente fala primeira viagem, é primeira viagem de Antioquia da Síria. Quando a gente fala segunda viagem, a meu modo de ver, entende? A segunda viagem é também segunda viagem de Antioquia da Síria. A terceira viagem é também terceira viagem de Antioquia da Síria. Agora, antes da primeira viagem, Paulo fez outras viagens, e depois da terceira viagem, Paulo fez mais 2 viagens. Ok? Então, na verdade, uma vez eu contei, parece que são 9 viagens. Mas a primeira viagem é aquela uma da região da Galácia. Ok? Que Paulo levou Barnabé e João Marcos. Entende? Eu perguntei isso para ti, porque quando eu estudei a carta de Gálatas agora sozinho em casa, Gálatas 1:21 fala assim, a seguir fui para as regiões da Síria e da Sicília, logo após ter sido batizado. Aí só fala isso, então, para mim, seria a primeira viagem dele, então, no caso. Por isso que eu te perguntei isso. Ok. Agora eu estou entendendo onde é que você está. Ok. Aquela... Não seria essa a primeira viagem. Espera aí, deixa eu ir lá, espera aí. Gálatas... Eu não quero atrapalhar, só porque tu falou em quarta viagem, eu fiquei curioso, por que o Enio pensa assim? Então, Gálatas... eu estou sugando teus conhecimentos aí. Ok, Gálatas 1:21, vamos lá. Isso. Ok. Deixa eu ver aqui. O que acontece é o seguinte. A primeira viagem de Paulo foi ensinado por Jesus, não foi?
Sim. Aonde? No deserto da Arábia. Ok, Ou não? nas regiões da Arábia. De lá ele fez a primeira viagem missionária, que foi para Damasco. Voltou para Ok. Damasco. Tá? De Damasco, Paulo acabou tendo que fugir de Damasco. Para onde é que ele foi? Jerusalém. Então, essa seria a segunda. Tá. E de Jerusalém, para onde é que ele foi? Regiões da Síria e da Sicília. Na verdade, eu entendo que é quando ele teve que fugir de Jerusalém também. Ah, Queriam matar ele em Jerusalém. Foi quando ele foi para as regiões da Cilícia e da Síria. Me diga uma cidade na Cilícia. vai ter que ir lá no mapa. Não. Sem olhar no mapa. Sem olhar no mapa. Tarso. Tarso. Voltou para casa, então. Voltou para casa. Aí Barnabé foi buscar ele. Para onde é que ele foi quando Barnabé foi buscar ele? Antioquia. Da onde? Da Síria. Síria. Então, por isso que diz aí a memória de ver, regiões da Síria e da Cilícia. Na verdade, primeiro para a Cilícia, depois para a Síria. E Síria é Antioquia, da Síria. Então, olha só. Então, vamos lá. Da Arábia para Damasco, a primeira. De Damasco para Jerusalém, a segunda. De Jerusalém para a Cilícia, terceira. Da Cilícia para Síria, Antioquia, quarta. Aí começa o que nós chamamos de primeira, segunda e terceira. Na verdade, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, a mesma modo de ver, você soma com 4, dá 9. Mas isso aí não é só explicando para você por que eu chamo de... Entendi, Agora, obrigado. voltando a essa quarta viagem, olha só. Quando a terceira viagem, Paulo concentrou em Éfeso. Correto? Correto. A terceira viagem é Éfeso, na Ásia. Sim. Atos Ok. 19. Quando Paulo saiu de Éfeso, sabe qual era o plano dele? Ir para Jerusalém, levar ajuda aos irmãos pobres da Judéia, depois ir para a Espanha, passando por Roma. Então, a memória de ver, quando ele saiu de Éfeso, ele já estava em mente uma quarta viagem, que é destino Espanha. Mas a maioria dos mapas considera a terceira viagem até Jerusalém, quando Paulo foi preso. E eu já considero a quarta viagem quando ele saiu de Éfeso. Mas, mesmo assim, a quarta viagem pelos mapas é quando ele saiu de Jerusalém, preso. E quando ele saiu de Roma, liberto da prisão, foi a quinta viagem. Obrigado por compartilhar teu raciocínio Ok. cronológico. É isso que eu penso. Muito bem. Capítulo... Peraí, nós estamos em 1 Coríntios... 6. Iniciei o 6 hoje. Capítulo 6. 6. Deixa eu olhar no 6. Então, novamente, o que a gente nota aqui em 1 Coríntios é Deus nos chamou, o fiel Deus, né? Fala ali, fiel é Deus, né? Lá no capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual foi chamado a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa chamada é mediante o quê? Mediante a chamada que Deus fez, a comunhão de Jesus Cristo, é fundamentada no quê? Tanto a chamada como a comunhão. Fundamentada no quê? Alguém? É nos ensinos de Jesus, né? Mas é na revelação, né? Exatamente, na revelação. Na revelação.
que é, na verdade, chamada de graça ali no começo, no versículo 4. Mas é a revelação do conhecimento de Jesus Cristo. Ok? Muito bem. Então, Paulo disse isso pelo seguinte. A meu modo de ver, Paulo está dizendo isso porque os coríntios estavam também nesse processo de revelação. Inclusive, eles tinham profetas, assim por diante, provavelmente pela imposição de mão de Paulo. Mas eles tinham profetas profetizavam, davam conhecimento. Só que o conhecimento não estava todo ainda revelado, eles estavam no processo da revelação. Agora nós temos toda a revelação, porque nós temos 27 livros. Ok? Agora, Paulo falou isso porque ele vai lidar com muitos problemas na igreja em Corinto que vão ser solucionados jogando no contexto do livro, Conhecimento. conhecimento, o que resulta na comunhão. Comunhão. Não, a graça tem a ver com conhecimento. Comunhão. Tem a ver também com a graça, mas comunhão. Agora, o apóstolo Paulo, então, lida com vários problemas aos quais ele dá uma solução de conhecimento. Ok? Conhecimento. Então, ele está solucionando problemas lá na igreja em Corinto através de conhecimento para que eles permaneçam na comunhão, mantenham a comunhão. Ok? Então, já vimos, o primeiro problema, qual que era? Divisão. Divisão. O segundo problema, qual que era? Imoralidade. Ok, mas traduza isso. O rapaz que estava dormindo com a mulher do pai lá. O rapaz que passou a possuir a mulher do pai dele. Isso. O terceiro problema é exatamente esse problema de irmãos levarem irmãos perante juízes iníquos, ou seja, não da comunhão, para solucionar problemas entre eles. Olha só, é como se você tivesse um problema com um brasileiro, um problema legal com um brasileiro, e você chama um japonês para arbitrar. Mas o japonês está num sistema legal completamente diferente do sistema legal brasileiro. O japonês, a solução que ele vai dar não vai encaixar, não. Então, como é que você tem problema entre dois irmãos que estão na comunhão de Jesus Cristo, através do conhecimento, e chama um fora do conhecimento para arbitrar um problema? Dá para entender, não? Isso era um problema lá. Então, na verdade, Paulo vai falar assim, olha, não é para ser assim, não. Não é para ser assim. Onde já se viu você levar um problema entre dois irmãos perante um juiz iníquo, ou seja, fora da comunhão. Não há nenhum sábio entre vocês para solucionar esse problema, nenhum sábio na comunhão para solucionar esse problema, certo? E tem mais, por que vocês não sofrem a consequência? Por que tem que levar o irmão na justiça iníqua, certo? E tem mais, todo aquele que pratica iniquidade vai sofrer o castigo e provavelmente não vai fazer parte da comunhão eterna. Vamos lá, quem quer ler para nós do 1 ao 11? Ousa algum de vós, tendo uma queixa contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Ou não sabeis que vós que os santos hão de julgar o mundo?
Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, constituis como juízes deles os que são menos estima na igreja. Para vos envergonhar, o digo, será que não há entre vós sequer um sábio que possa julgar entre seus irmãos? Mas vai um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. Na verdade, já é uma completa derrota, vós o terdes demandas uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes a fraude? Mas vós mesmos é que fazeis injustiças e defraudais a esses irmãos? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ok. Então, é isso aí, né? Agora, é interessante, é que eu já expliquei, né, antes da leitura, o interessante é que está dizendo aí que os santos hão de julgar o mundo. E, ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Deixa eu ler um comentário aqui, depois eu vou dar o meu comentário aqui. Julgar o mundo, aqui nesse comentário, é assim, porque os cristãos ajudarão Cristo a julgar o mundo durante o reino milenar. Ok, eu vou explicar o que ele poderia dizer com isso. Eles são mais do que capacitados com a verdade, com o Espírito, com os dons e com os atuais recursos que têm nele para resolver as pequenas questões que surgem entre eles nesta vida atual. A palavra grega pode significar dominar ou governar, quer dizer, os anjos aqui, né? Dominar ou governar. Uma vez que o próprio Senhor julgará os anjos caídos, significa provavelmente que na eternidade nós teremos um certo domínio sobre os anjos, sobre os santos anjos, posto que os anjos são espíritos ministradores para servir aos santos. Parece razoável que eles nos serviram. Ok, não gostei disso aí. Olha, eu entendo o seguinte. Para começar, eu não me preocupo muito com profecias, ok? Por quê? O apóstolo Pedro disse, quem é que dá a profecia? De acordo com Pedro, lá em 2 Pedro. E quem é que cumpre a profecia? Deus também. Então, obrigado. Por que eu vou me preocupar com a interpretação, a elucidação particular, que diz lá, nenhuma profecia da Escritura é de elucidação particular. Então, por que eu vou me preocupar em dar uma elucidação particular? Uma explicação particular, certo? Se está dizendo aqui que os cristãos hão de julgar o mundo, sabe o que quer dizer isso? Quem falou isso? Não foi Deus? Sabe o que vai acontecer? Os cristãos hão de julgar o mundo. Deus não falou que havemos de julgar os próprios anjos? Quem é que falou isso? Deus. O que vai acontecer? Os cristãos
haverão de julgar os próprios anjos. Agora, quanto mais as coisas desta vida. Então, agora, como é esse julgamento? Isso aí, não, na verdade, não faz diferença nenhuma para nós. Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Quem são os anjos? Aí também não vou me preocupar com isso, porque diz que se nós vamos julgar os anjos, nós vamos julgar os anjos. Agora, quem são os anjos? Aí a gente começa a dar uma elucidação particular, né? Será que os anjos são os anjos caídos? Será que os anjos são todos os anjos? Será que os anjos são aqueles que ministram, os ministradores da palavra, tendo a ver com a salvação? Então, na verdade, o que eu entendo é o seguinte. A meu modo de ver, seriam anjos caídos, né? Anjos que estão aqui na Terra, a meu modo de ver. Agora, como falei, não faz diferença nenhuma como a gente entende isso, porque Deus falou, vai acontecer. Mas pode bem ser que quem é que tem todo o entendimento, quem é que tem agora toda a revelação de Jesus Cristo? Quem é que tem toda a revelação de Jesus Cristo? Os 27 livros? Ou seja, eu falei quem? Quem? Nós, Você está certa, mas eu perguntei quem. Você está absolutamente certa. Quem? nós, os Nós, cristãos, igreja. Nós, os cristãos. E não é através desse conhecimento que vai ser julgado se alguém está ou não está na comunhão de Jesus Cristo, a que Deus nos chamou? Então, se nós somos fiéis a esse conhecimento, nós estamos, na verdade, julgando o mundo. Por quê? A nossa pregação, o nosso ensino, certo? A nossa transmissão da revelação de Jesus Cristo é que julga o mundo. E vai julgar os anjos, provavelmente, os anjos caídos, porque eles não vão fazer parte dessa revelação, desse conhecimento, então estão todos fora. Entendeu? Então não há assim, uma necessidade da gente... será que esses anjos... Ou será que... Lembra lá em Apocalipse? Não tem as 7 igrejas? Cada uma das igrejas não tinha um anjo. Quem era o anjo? Será que o anjo era aquele que transmitia o conhecimento que vai ser julgado pelos irmãos se é um conhecimento correto ou não? Acho que era o pregador da igreja, né? Então você vê, o ponto, a aplicação para nós aqui é muito simples. A aplicação para nós aqui é muito simples. A meu modo de ver, precisamos ser firmes, fiéis na revelação do conhecimento de Jesus Cristo, que nos foi dada nos 27 livros, certo? Porque nessas alturas dos acontecimentos aqui, quando Paulo escreveu isso, ainda não tínhamos os 27 livros. Ainda não tínhamos os 27 livros. Então, ele não poderia dizer, a meu modo de ver, que os cristãos estavam julgando o mundo porque não tínhamos toda a revelação, mas agora que temos toda a revelação, a nossa pregação, a nossa vivência, a nossa propagação dessa revelação do conhecimento julga tudo, julga todo mundo, julga tudo. É através desse conhecimento, certo, que nós propagamos, certo, que o mundo vai ser julgado. Eu entendo por aí, certo? Fora disso, a meu modo de ver, poderia ser elucidação particular. Não, o anjo aí é aquele que
que lutou contra o arcanjo Miguel, né? Acho que foi Miguel, né? Lá em Judas. Olha, não, eu creio que, novamente, eu só expliquei isso para deixar bem claro o seguinte: a meu modo de ver, eu gosto muito do que Pedro disse lá na segunda carta, certo? Deus dá a profecia, Deus elucida a profecia. Não, porque a besta de Apocalipse é Saddam Hussein, ou era Nikita Khrushchev, ou é o comunismo, ou é não sei o quê, ou é materialismo, ou é não sei o quê. Olha, não tem uma besta? Tem. A besta não ia perseguir, não estava perseguindo os cristãos? Sim. A besta não seria destruída? Sim. Quem é que deu essa profecia? Deus. Quem que cumpre essa profecia? Deus. A minha parte em toda a profecia é simplesmente eu me permanecer firme e fiel no conhecimento revelado. O resto está nas mãos de Deus. Toda a elucidação, toda a profecia e elucidação de profecia. Faz sentido, não? Irmão Enio, de uma forma mais simples para os dias de hoje, entendo que quer dizer que se houver algum litígio entre irmãos, se houver, já havendo, já é um erro. Como diz ali, o fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Mas se tiver, a solução é dentro da igreja, dentro da palavra de Deus. Sim. Não devemos levar isso para questões litigiosas do mundo, para ser julgada pelo mundo, até Sim. porque pelos ímpios. Sim. Então, Sim. essa é uma forma bem simples. E se for o caso, até ele fala, se houver prejuízo, que o irmão prefira, por amor, até colher o prejuízo. Se houver Sim, questão de... porque o que eu acho é o seguinte: o causador do prejuízo não vai dar o reino se ele não solucionar, para começar, porque está na injustiça. Ele causou a injustiça, o irmão. Diz aí no versículo 9: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adultos, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, é da reino de Deus. Então, o causador de problema, o que causou um mal ao irmão, esse aí, se ele não se arrepender, ele vai mesmo para o inferno. Agora, o irmão prejudicado pega e leva o problema lá para juiz fora da comunhão, fora do conhecimento, fora da revelação. A solução não vai ser uma solução dentro da comunhão. Não vai ser uma solução dentro da revelação do conhecimento. Não há nenhum sábio entre vocês para, dentro da revelação do conhecimento, solucionar o problema? Vai levar para uma lei fora, que é a lei fora do conhecimento? O conhecimento é onde está a solução, não fora do conhecimento. Uma solução agradável a Deus. Faz sentido? Não. O que você falou é nota 10, é isso aí mesmo. Agora, novamente, o irmão está com problema com o irmão. Não tem nenhum sábio para solucionar? Tem que ter, porque a solução está toda no conhecimento de Jesus Cristo. Mas o irmão pega e leva fora da comunhão para solucionar. Que solução é essa? Não é uma solução agradável a Deus, porque não é solução dentro do conhecimento da revelação. Não é uma solução agradável a Deus. Entende? Faz sentido? Olha. Pois não, você acredita que aqui esse litígio aqui, essa disputa entre irmãos, pode ser aplicada em tudo? Sim. Eu diria que sim. Não é só questões financeiras, não. Não, eu diria que é em tudo. Em tudo. A blasfêmia, qualquer problema que há entre dois irmãos. Vou te levar na justiça. Ok. Amém, que bom. Que justiça é essa? Fora da revelação ou dentro da revelação?
Se é Porque, dentro da assim, revelação, cadê os sábios para julgar? aqui, quando eu estava fazendo uma mensagem, não lembro se foi mensagem ou se foi escola dominical, não me lembro agora, a respeito desse tema aqui, fizeram uma pergunta que eu tive que responder para o irmão depois, eu tive que conversar com o irmão em particular, porque ele fez uma pergunta que gerou um bafafá dentro da comunidade durante o período da... Acho que era escola, com certeza, era a escola dominical. E ele perguntou assim... ele faz uma pergunta de um caso que já, inclusive, acho que já aconteceu em alguma comunidade de irmãos aqui do Brasil, só que eu não sei de onde que é. E se fosse um caso de pedofilia? A hora que ele perguntou isso, eu não tive nem tempo de responder, porque assim, gerou um bafafá, assim, como é que eu posso te dizer? Um monte de gente falando ao mesmo tempo. Depois eu chamei ele e perguntei para ele em particular, porque quando chega a respeito desse assunto aqui, quando assuntos fáceis, quando a gente chega em assuntos fáceis, aí dá para se aplicar. Agora, quando se chega a assuntos difíceis, como essa pergunta que esse irmão fez, ou sei lá, pode acontecer, sei lá, um exemplo, vou citar um exemplo que eu nunca vi falar, mas um assassinato, alguém perde a cabeça momentaneamente lá, e a maior parte dos irmãos disseram que leva, sim, no caso do... Não, a maior parte não, assim, alguns irmãos falaram que levaria, sim, para uma justiça fora da comunidade. Entendeu? Porque é uma coisa que, assim, eu acredito, eu entendi o que a mensagem quer dizer e eu concordo com a mensagem, eu estou do lado da mensagem. Só que eu acredito que talvez tenha coisas que irmãos não aceitem, dependendo do grau da situação. Bom, você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Estou entendendo. Na verdade, esse problema vamos dizer assim, de assassinato, né? Isso aí, eventualmente, a polícia se envolve de uma maneira ou outra, vai se envolver, certo? Mas porque infringiu, vamos dizer assim, infringiu mesmo... Vai chegar ao conhecimento da polícia, não há dúvida quanto a isso. Mas a pedofilia, por exemplo, a pedofilia que você mencionou, vamos levar o irmão para a justiça. Ok. Então, a solução já está na palavra. A palavra fala como tratar. Né? O irmão tem que se arrepender, etc, 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 certo? Se ele não se arrepende, vai ser excluído, ele já está fora da comunhão. Então, pelo pecado. Então, o problema nosso, que estamos na revelação de Jesus Cristo, o problema nosso não é a lei terrena, a lei aqui da justiça dos homens, entendeu? É a lei que está na revelação da palavra. Por exemplo, o pedófilo, certo? Ele está fora da comunhão e ele diz aí, ele não vai herdar o reino. Então tem que chegar no irmão, você quer ir para o inferno, é? Você quer ir para o inferno? Aí ele pode se arrepender, pedir perdão, etc, etc, e aí? Então, ok. Vai levar para a justiça lá fora? Porque a justiça já foi feita. Se ele não se arrepende, a justiça está feita, ele vai para o inferno, ele não herdará o reino. Se ele se arrepende, a justiça está feita também, deve ser feita, perdão. E aí? Entendeu? Então, o problema é que a solução de qualquer problema, que é o que Paulo está fazendo aqui no livro de 1 Coríntios, é solucionando, através do conhecimento, problemas de vários tipos. Inclusive aqui, não leva o irmão perante juiz iníquo, leva perante a irmandade. Leva perante a irmandade, entendeu? Para solucionar. Mas, como você falou, isso aí leva a muita discussão, tem muito problema envolvido aí, certo?
quantas vezes devemos perdoar o irmão, uma vez só, ou 70 vezes 7, 7 vezes, e assim por diante. É complicado. Mas o que nós precisamos levar em consideração é que há um julgamento aqui que tem a ver com a comunhão, certo? Aqui, de Jesus Cristo, que fomos chamados por Deus, que tem a ver com a vida eterna. Aí está o julgamento que nós precisamos de pensar. Esse julgamento da comunhão agora e eterna. Se somos excomungados agora pelo pecado, estamos excomungados da vida eterna. Entendeu? Se erramos e voltamos à comunhão, certo? Então estamos na comunhão, inclusive tendo a ver com a vida eterna. O problema aqui é julgamento tendo a ver com a revelação, que tem a ver com a vida eterna. Muito bem. E diz aí, nós éramos daquela maneira, mas agora fomos lavados, santificados, justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. É interessante que a lavagem, santificação e justificação, Paulo diz, não é somente em nome do Senhor Jesus, é também no Espírito do nosso Deus, que é o Espírito Santo. Principalmente essa parte a meu modo de ver, da santificação. O Espírito Santo nos capacita no processo de santificação, né? Não é só porque fomos batizados, certo? Que está tudo feito. E a vida depois do batismo, né? A vida depois do batismo, viu? Falando do Espírito Santo, que tem gente que estudou o Espírito Santo no livro de 1 Coríntios, o Espírito Santo também, no 1 Coríntios, tem a ver com a nossa, vamos dizer assim, santificação. Aí, junta, ou seja, na lavagem, santificação, justificação, juntamente com Jesus Cristo. É interessante isso, né? Interessante isso. O Espírito Santo é muito envolvido aqui em 1 Coríntios, tem os dons milagrosos do Espírito Santo, tem a presença do Espírito Santo, fora os dons milagrosos, né? Dons milagrosos do Espírito Santo é uma coisa, não dons milagrosos também não quer dizer que não temos o Espírito Santo, temos o Espírito Santo. Mas tinha a presença milagrosa do Espírito Santo aqui em 1 Coríntios. Não há dúvida quanto a isso. Paulo tinha, os apóstolos tinham, assim por diante. O que nós não temos hoje. Né? A memória de ver não temos hoje. Não fazemos esses sinais, milagres que eles faziam. Muito bem. Agora aqui, então esse é o terceiro problema. Agora tem um quarto problema aqui. Ok? Alguma pergunta do terceiro problema? Agora é um quarto problema aqui. Sabe qual é o quarto problema? É mais ou menos assim. Ô, Paulo, nós moramos aqui numa comunidade, numa cultura aqui em Corinto, sabe que nós aqui a gente ajuda a manutenção do templo da deusa aqui. Como é que chama aquela deusa? Diana, a deusa dos Efésios. Essa aqui era... Afrodite. Epafrodite, né? Afrodite. Não, Afrodite. Afrodite, exatamente. Deusa do amor, a deusa do sexo, assim por diante, né? Ok. Então, olha, e é o seguinte, tem as prostitutas aí religiosas, tem algum problema em passar um final de semana com elas ali para ajudar na cultura, na economia da cidade, coisa e tal, coisa e tal? Todo mundo faz. Todo mundo faz. Olha, tem problema pular carnaval? O que é isso? Todo mundo pula, é para ajudar na cultura, na economia do país. Bem, não estou comparando o carnaval com a prostituição. Aqui é uma prostituição religiosa, a meu modo de ver, ok?
Interessante esse negócio de prostituição religiosa, né? Prostituição para manter a religião, né? Alguém lembra um caso interessante sobre prostituta religiosa? Não? Eu não lembro o nome dela. Não lembro o nome dela. Aquela que ajudou os espias lá a se esconder? Não, essa eu não sei. Não, essa eu não sei se era prostituta religiosa. Ela era prostituta, mas não sei se era religiosa. É a Rabi. Raabe, né? Hã? Raabe. Rabi. Não, Raabe é essa que o Giovanni está falando, né? Não é? Ele é Jezabel? Não, também não. Também não. Deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Eu posso dar uma dica para vocês vão lembrar. Deixa eu ver aqui se eu acho primeiro. Prostituta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui onde é que está isso. É aquela lá de Apocalipse, lá, Enio? Lá Não. de, acho que Tiatira, não? Não. Deixa eu ver aqui. Não estou lembrando o nome dela, mas eu vou te dizer. É uma que se fez de prostituta religiosa para dar uma lição no sogro dela. Tamar. Obrigado, acho que é a Tamara mesmo. Tamar. Para dar uma lição no sogro dela, porque Tamar... E qual o nome do sogro dela? Judá. Então, lembra? Judá teve um filho que casou com Tamar, o filho infiel, coitado, morreu. Deus matou ele, vamos dizer assim, morreu. Aí tinha a lei como é que chama? Levirato, obrigado. Aí a nora, Tamar, então, o filho, o depois, ficou com ela, casou com ela. Mas ele também não queria deixar a herança para o irmão dele, queria deixar herdeiro, não queria deixar descendência. Deus matou ele também. Aí tinha um mais novo, né? Mas era muito novo para casar. Então Judá falou assim, olha, espera aí, quando ele ficar na idade certa, aí eu te dou ele em casamento, aí vocês casam. Mas Judá demorou muito. Estava meio preocupado, será que eu vou perder meu último filho? Vamos dizer assim, não sei. E então ela falou, vou ensinar uma lição para esse meu sogro aí. Ela se fez de prostituta, né? E quando ele ficou sabendo que ela estava grávida, ele falou, essa mulher tem que pagar o preço aí da prostituição. Mas lembra? Ele falou que não tinha dinheiro, deixou o anel, deixou mais não sei o que com ela lá, lembra? Ela falou, de quem é isso aqui, hein? Aí caiu a ficha que ela estava grávida por ele, né? Ele que engravidou a nora. Lembra? E era o engraçado, Enio, que está na genealogia de Cristo, essa criança. Tá. Ela teve gêmeos. Como é que chamava um deles que está na genealogia de Jesus? Acho que Pérez. Pérez. Eu acho que é Pérez. Mas, em todos os casos, pelo que eu entendo, ela se fez de prostituta religiosa. Ok? Então, Paulo falou, mas de jeito nenhum. Pode ser lícito aí na cultura, mas não convém de jeito nenhum. Onde já se viu? Nós somos um com Cristo, vamos também ser um com uma prostituta? Nós fazemos parte do corpo espiritual de Cristo, vamos nos reunir fisicamente com uma prostituta? Que coisa é essa? Que comunhão é essa? Comunhão com as trevas e comunhão com a luz? Mas nós somos chamados à comunhão de Jesus Cristo. Então não podemos estar em comunhão com uma prostituta. Ainda mais tem de ver que é uma prostituta religiosa, né?
Alguém lê para nós do 12 até o final aí. Posso ler? Leia, por favor. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, aí você vê. Tá claro aí, né? Tá claro aí. Agora, deixa eu fazer alguma explicação aqui. Todas as coisas são listas, mas nem todas convêm. Ah, todo mundo pula carnaval, por que eu não posso? É lícito. Vamos dizer assim, é legal, vamos dizer assim, é costumário aí, é costume, mas não convém. Uai, tem algum problema tomar um copo de cerveja? É lícito? Sim, é lícito, mas não convém. Então, e assim por diante. Eu estou dando algumas aplicações assim, só para você ter uma ideia, que tem coisas que, muitas coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Nem todas convêm, entendeu? Qual que é o problema aí numa festa pagã? Eu não vou ser influenciado pelo ídolo, porque eu não acredito em ídolo, para mim só tem um Deus verdadeiro. É lícito? Todo mundo faz, é aceitável. A palavra lícito aqui, meu modo de ver, é aceitável, mas não convém. Não convém. Eu lembro, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Eu estou dando alguma aplicação prática aqui, pode ser que não sejam boas, mas só para transmitir a ideia. Eu lembro um casal, né, jovens, quer dizer, se casaram e o agora esposo falou para ela assim, para a esposa: olha, eu quero que você saiba o seguinte, eu não vou ser cabeça da casa, não vou ser cabeça. Então, ela chegou à conclusão que ela então seria. É lícito? É contra a lei? Não. É aceitável? Ué, ele não quer? Eu vou ser. E muita gente concordaria. Mas convinha? Não, não convinha, a meu modo de ver. O que ela podia ter feito é conversado com os presbíteros e, olha, meu marido não quer ser, conversa com ele, coisa e tal. Mas ela assumiu ser cabeça. Meu amigo, casamento só deu coisa errada. Eles permaneceram, eles permaneceram casados. Quanto a isso, não tem nada de errado aconteceu. Mas, rapaz, só consequências erradas no casamento deles. Filhos, parte econômica e assim por diante. Convinha? Sim. Ele não é? Alguém tem que ser. Conversa com os presbíteros, dá uma instrução para ele, coisa e tal. Então, é lícito aqui. Era lícito. Eu lembro há muito tempo atrás, e não vou nem mencionar
o país, nada disso, porque não é nem o Brasil nem os Estados Unidos, em que o marido foi para a estação de trem para fazer uma viagem, e a esposa despedindo dele, tem uma boa viagem, coisa e tal. Sabe onde ele ia? Passar o final de semana com uma prostituta. Que, na verdade, não era chamada de prostituta lá, mas aí ia passar o final de semana com outra mulher. Entendeu? E é lícito, era lícito e ainda acho que é lícito naquele país. Mas convém o cristão fazer isso? É lícito. É aceitável. Mas não é aceitável na comunhão, que é resultante da revelação do conhecimento de Jesus Cristo. Comunhão essa a que Deus nos chamou em Jesus Cristo. Não convém. Não convém. Certo? Então, é esse o problema aqui. O problema aqui de passar, vamos dizer assim, de se reunir com ter união sexual aqui com uma prostituta. Agora, é interessante o apóstolo Paulo falar sobre os alimentos, versículo 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Eu não sei se era eu tenho uma leve impressão, vou dar minha impressão aqui, ok? Vocês sabem que ali na segunda metade do primeiro século, começou um movimento que foi se fortalecendo e se tornou muito forte no segundo século. Como é que chamava esse movimento? Gnosticismo. Gnosticismo, exatamente. Gnosticismo. E os gnósticos achavam o seguinte: olha, o corpo pode fazer o que bem quer, porque Jesus veio salvar a alma, não veio salvar o corpo, porque o corpo ele é fraco, ele come, pode ser que isso aqui fosse um provérbio popular, ele come, mas eventualmente tem que comer de novo, e assim por diante, né? O camarada come uma esfirra agora, daqui a pouco ele quer comer outra, certo? Vamos dizer assim, não vou falar nomes, né? E assim por diante. Mas na verdade, inclusive o corpo, bom, dessa vez é uma grande, hein? Inclusive o corpo vai ser destruído, não vai? Meu amigo, você vai no cemitério, depois de muitos anos, só sobraram ossos, e olha lá, depois de muitos anos, pode não ter nem osso, mas o corpo foi destruído. Então, já que o corpo vai ser destruído, qual que é o problema eu comer muitas esfirras? Ou qual que é o problema eu participar com uma prostituta religiosa? Qual o problema o meu corpo roubar? Entendeu? Vai ser destruído mesmo. Só que tem uma coisa que Paulo deixou bem claro. Qual é essa coisa? Qual é essa coisa? O corpo ser o templo do Espírito Santo? Bem, antes disso, sim, ok. De fato, o corpo sendo a habitação do Espírito Santo, então, né? Espera aí, como é que o Espírito Santo habitando em você, você vai se unir a uma prostituta, ou você vai roubar, ou você vai, entendeu? Está levando o Espírito Santo para o bordel? Vai levar o Espírito Santo para o bordel, exatamente, no seu corpo, que negócio é esse? Ok. Mas antes disso, o que é que Paulo está deixando bem claro aqui? Tendo a ver com a morte do corpo. E o Senhor vai destruir, tá? Como outro. O corpo não é para a imoralidade. Espera aí, um de cada vez, por favor. Espera aí. Fala... quem que é? O Natan? Não, é o... Claudemiro. Claudemiro. Fala aí, Claudemiro.
É que o Senhor vai destruir tanto um quanto o outro. Ok, muito bem. Quem é o outro que falou aí? O corpo, porém, não é para imoralidade. Ok, olha, vocês estão certos, mas não é o que eu quero escutar. O que eu quero escutar é o seguinte. Sim, Fomos comprados? o corpo vai mesmo ser destruído. E depois? Ressuscitado? Exatamente. Ele vai ser ressuscitado. Ele vai ser ressuscitado. Entendeu? Então, peraí. Se o corpo vai morrer na imoralidade, na corrupção, como já foi mencionado aí, como é que ele vai ressuscitar o quê? Um corpo pecaminoso? O ponto é o seguinte, o ponto que eu acho que bem claro que é o seguinte, sim, de fato, o corpo vai morrer, ok? Mas ele vai ressuscitar. Vai ressuscitar incorruptível. Hã? Ele vai ressuscitar incorruptível. Exatamente. Então assim, ó, se o corpo não ressuscitasse, você podia fazer o que você quisesse com o corpo, porque ele não vai ressuscitar mesmo, entendeu? Mas não é assim. O corpo vai ressuscitar. Então, você tem que pensar no que vem depois da morte. Não é que o corpo vai ser destruído, ponto final. O corpo vai ser destruído, mas vai ser ressuscitado. Então, temos que pensar nessa comunhão após a morte. E também precisamos de pensar na comunhão enquanto estamos vivos, porque o corpo é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita no nosso corpo. Então, cuidado com o que você faz com o seu corpo. Esse é o ponto. Faz sentido? Mas não tem problema de comer esfirra, não, né? Pode comer. Não, pode comer esfirra à vontade, desde que não coma muito. Deixa pro professor, deixa pro não professor coma também. muitas, porque se comer muitas, aí vai estragar o corpo. Ele tem dois comentários que pode ajudar aqui. Posso ler, irmão? Pode. Afrodite, a deusa do amor, era uma das principais divindades de Corinto. Antes dos dias de Paulo, seu templo no Corinto, Acrópole, tinha mais de 1000 sacerdotisas, prostitutas, disponíveis para o culto e para a licenciosidade. Alguns dos cristãos coríntios, que antes tinham se acostumado com a religião que fomentava a imoralidade no viver, estavam achando um pouco difícil adaptar-se à nova religião, no caso ao cristianismo, que proibia a vida imoral. Nas considerações anteriores, Paulo dissera que todas as coisas são lícitas. Alguns dos coríntios, segundo parece, estavam citando essas palavras como justificativa para a participação na promiscuidade sexual. Paulo declara enfaticamente que eles estão errados. Proíbe os cristãos categoricamente e com linguagem inconfundível de participar de tais coisas. Paulo relembra aos membros da igreja que seus corpos são membros do corpo de Cristo. Quando participam de um comportamento imoral, pecam contra os próprios corpos. Em Gênesis 2:24 está escrito que o homem e a mulher se tornarão uma só carne. Paulo ressalta que essa lei espiritual se aplica a todo o que mantém relações sexuais. Os que têm relações com prostitutas tornam-se um só corpo com as pecadoras. Quem se une ao Senhor é um só espírito com ele. Esse aqui Quantas prostitutas aí mencionou? Parece que falou o número de prostitutas aí, né? 1000 prostitutas. 1000. Eu acho que eram 1000, né? 1000, isso. Sim, ele é 1000. 1000 prostitutas, aham. E no manual bíblico ele traz aqui do manual bíblico do Harley, já do bíblico SBB, Sociedade Bíblica Cristã, diz o seguinte, que também ajuda. Os coríntios alegavam ser livres para fazer qualquer coisa. Sem dúvida, diz Paulo, mas não vou deixar que nada me escravize. Eles argumentavam que os impulsos sexuais eram como a fome, por isso que ele fala de alimentos.
deveriam ser satisfeitos. De qualquer forma, o corpo, segundo eles, não era importante, segundo esses falsos cristãos, né? Mas este é um equívoco, um resquício de uma forma antiga, grega de pensar. Para o cristão, o corpo não pode ser separado da personalidade como um todo. Paulo deliberadamente evita os conceitos gregos do corpo e alma e o que isso implica. Não se pode pecar com o corpo e manter pura a verdadeira pessoa, pois cada indivíduo é um todo. Os cristãos foram inseridos no corpo de Cristo e cada um precisa usar o seu corpo para a glória e honra de Deus. Sim, é isso aí mesmo. Tá bom. Bateu o martelo aí. Nos dois Enio, pontos. Oi. interessante dentro desse contexto que o Giovanni trouxe, né? Que quando no mundo antigo, quando ouvia a expressão mulher corinta, né, que vinha de Corinto, né, ela tinha uma associação diretamente com a prostituição, né? Para ver assim a proximidade que a cidade em relação, como o Giovanni trabalhou bem a ideia do contexto nos manuais, que estreitava, né, esse tipo de prática com a sociedade de Corinto, né? Sim, sim, sim. Assim como os cretenses também tinham lá a sua fama, vamos dizer assim, né? A sua reputação, né? Os cretenses, lembra? Paulo escreveu, falou, um dos próprios profetas deles disseram isso, né? Ok. Ele chegou. Aí, chegou. Opa! Ai, tudo bem? Tudo bem, e você? Saudade, Enio. Tudo bem, prazer em vê-la. Você não Faz quis tempo mais que vir não aqui se em vê. casa? Só porque Faz não tinha tempo que- canal fechado, não tinha futebol para você assistir, você não quis mais voltar. Ih, tá louco, eu, hein? Tá louco. Só falta ele querer falar que assiste o Vasco. Ele queria assistir o Vasco aí, é? O Vasco aí? Hã? Que é Era o Vasco Corinthians? que- Corinthians. Era o Palmeiras, era o Palmeiras. Amém! Deve ir fato. Não, mas não deu para votar mais, viu? Olha, não é por falta de vontade, a gente está fora quase 2 anos, mais de 1 ano e meio, né? Que quase 2 anos? De onde você tirou isso? Você veio aqui antes de eu fazer a faculdade, já me formei, estou fazendo pós-graduação, você não voltou mais. Você vê, rapaz. É mesmo. Hein? Pensa que eu esqueci, é? Faz Mas mais de esse- 6 anos que você não vem aqui. Ó, eu vou ocupar um tal de José, viu, que tem aí, viu? Ah, não, mas pode vir quando você puder. Não, olha, o meu tempo é assim, é bem tomado e tem que convidar e eu colocar na agenda. Se não convidar, aparece aí já complica. Se Mas tem que ser o aparece- Zé? Hã? Tem que ser o Zé? Não, qualquer um que convidasse, né? Ah, bom. Mas tem que ter televisão, viu? Anderson, tu mora onde, Anderson? São João da Boa Vista. É uma cidade do interior do estado de São Paulo. Ah, quando o Corinthians aparecer, se aparecer, tu compra o ingresso e convida ele, então. O Corinthians vai jogar em Campinas, que não é muito longe de São João da Boa Vista, não. Quando Muito o Corinthians bem. cair para B, ele joga o Guarani na Série B, aí tu convida o Enio. Não fala em Série B para mim, não. Ah, vamos voltar para a aula. Ok, então note aqui um outro problema, é um outro problema que Paulo está solucionando. Ele está solucionando através da revelação do conhecimento que está todo aí embutido nessas palavras aí, entendeu? E ele explica, esclarece, aí está o conhecimento. Então, um problema muito grave com os irmãos é a falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Nesse caso aqui, Paulo explicando, ó, vocês precisam saber o seguinte. Primeiro, o corpo é a habitação do Espírito Santo, e diz aí, não somos de nós mesmos, nós somos de Deus, fomos comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no vosso corpo. E, tendo uma relação sexual com prostituta, você não está glorificando a Deus no seu corpo. Muito ao contrário, você está, né, tendo uma comunhão pecaminosa, etc., que não tem nada a ver com a comunhão de Jesus Cristo. Faz sentido, não? Alguma pergunta aí, alguma pergunta sobre isso? Não, ficou bem esclarecido, irmão Enio. Obrigado, ficou bem esclarecido. Porque A questão dos gregos aqui e Sim. a questão do cristão, ficou bem esclarecido. Sim. Então, nós precisamos. Então, a aplicação para nós é exatamente aquilo que é lícito
mas não convém, entendeu? É lícito, é aceitável, mas não convém, certo? Por exemplo, vou dar mais uma ilustração que eu sei que ocorreu uma vez. Aí no Brasil, como em outras partes do mundo, tem o que chama de praia nudista, né? Praia nudista. Mas qual que é o problema o cristão ir lá? É aceitável, é a natureza, né? Não tem nada demais, é o corpo humano, coisa e tal. É aceitável, mas convém o cristão ir lá? Não convém por causa da reputação, por causa da maledicência, por causa da tentação, nós devemos fugir da tentação e não ir de encontro com a tentação, etc, etc, etc. Certo? Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Versículo 12. Esse é o ponto-chave praticamente desse texto aí, né? Ok, muito bem. O Chaves tem uma pergunta aqui, Enio. Fala aí, Chaves. Por que Paulo está falando no final do versículo não deixar dominar, uma vez que ele disse que não convém? Sim, porque não convém, mas mesmo assim você pode se deixar dominar. Logo convém. Bem, provavelmente... Uma vez que ele disse que é lícito também. Então, na verdade, nem todas convêm, então eu não vou me deixar dominar por aquilo que não convém. Mais ou menos, o que você falou é certo, mas é como se fosse uma redundância, né? Uma redundância. Eu não vou me deixar dominar. Não convém, então não vou me deixar vou me dominar. Eu vou me dominar para não fazer aquilo que não convém. Não tem nada demais tomar um copo de cerveja. Não tem nada demais. Mas não convém, não. Certo? Eu vou dar um exemplo bobinho, vai. Bobinho, mas é interessante. Eu acho que é interessante. Uma vez eu estava aí no Nordeste, aí é Norte. Eu estava no Nordeste e eu e a Marli gostamos muito de escutar o forró pé de serra, que chama, acho que é, né? Pé de serra, né? Pó de serra, acho que é. Forró pó de serra. Que é um forró... Pé de serra. Pó de serra, né? Pé de serra. A nordestina aqui, ó. O nordestina. E é um conjunto cangaceiro, não é não? Eu acho que é sim. E é composto de três, geralmente é um grupo, é uma banda composta de 3 músicos. Um toca a tal de sanfona, né? Acordeão. O outro toca o triângulo e o outro toca tal de zabumba, né? Zabumba é aquele tambor que fica assim, é redondo, fica na frente e fica, eu acho que é assim, ou fica batendo. É um tambor. E é muito interessante, é uma música muito gostosa, pé de serra, é nordestina, é cultural. E a gente ia sempre assistir lá. Mas acontece que, de vez em quando, a turma começava a dançar. E eu, então, fui com a minha esposa e um casal de cristão. E aí a tentação de dançar, né? Dançar. Inclusive, aí o irmão falou, não, pode dançar aí que ninguém está vendo. Falei, ninguém está vendo, meu amigo? Eu vou te contar uma coisa, se eu dançar aqui com a minha esposa agora, o mundo inteiro vai estar vendo em 2 minutos. Falei, as paredes têm olhos, certo?
Olha, vou te contar, viu? Algum dia vai aparecer eu e a minha esposa lá no pé de serra, lá, e falei, eu, hein? Então, Tem um ditado assim, seu Enio, que parede tem olhos e mata tem ouvido, né? Então não vixe, passa nada que vai aparecer. brincadeira. Falei, não, o que é isso, rapaz? De jeito nenhum. E não dançamos, né? Então, no pé de serra. Mas a gente ficava escutando, né? A música é muito interessante. Mas então nós precisamos de tudo é lícito, vamos dizer assim. Tem não é tudo, né? Tem coisas que são lícitas, mas não convém, ok? Muito bem. Então são 4 problemas aqui que Paulo está solucionando até agora através da revelação do conhecimento, né? Uma é divisão. É a que mais ele trata, a meu modo de ver, a divisão. Aqui, até agora é a que mais ele tratou. Segundo problema é o homem que passou a possuir a esposa do pai dele, né? A mulher do pai dele. Assumimos que o homem já estava morto, né? Vamos dizer assim, para benefício da dúvida, né? Terceiro problema do litígio entre 2 irmãos, né? Da briga entre 2 irmãos, a disputa entre 2 irmãos, certo? Não ser levado a juízo perante juízo incrédulo. E o quarto problema é esse da sensualidade, né? da prostituição, assim, daquela cultura imoral ali de relacionamento sexual com prostitutas, etc., que era até aprovado, vamos dizer assim. Até a esposa podia falar, vai lá, vamos dizer assim. Vamos supor que o homem era cristão e a esposa não, vai sim, pode ir, vai ajudar a nossa economia, vamos dizer assim, etc, etc. Não convém. É lícito, mas não convém. E diz por que não convém? É uma coisa pecaminosa, não há dúvida aí, onde já se viu, está explicado aí por que não convém. Certo? Mesmo embora fosse lícito. Ok, alguém levantou a mão aí? Parece que eu vi a mão aí de alguém, ou estou sonhando? Era o comentário só do Chaves, a pergunta que o Chaves havia feito, Enio. Ok. Muito bem, olha. Ok, vamos parar por aqui. Tem um que já precisa sair, porque se a gente começar o capítulo 7 é longo, é problemático, e nós vamos, eu acho, espero que a gente consiga estudar o capítulo 7 num único estudo, porque ele é longo, hein? E ele é complicado também. Mas vamos tentar simplificar, né? Alguma pergunta final? Vamos parando por aqui. Algum comentário? Então, seu Enio, os irmãos, no caso, devem evitar esse tipo de situação, né? Sim. Como o senhor estava falando, assim, vai em algum lugar, no caso, assim, né? Por exemplo, vai no aniversário, tem um negócio, uma dança lá e tal, então acho que o irmão tem que evitar, né, esse tipo de situação, né? Eu acho que deve evitar, viu? Mesmo sendo lícito, deve evitar. Olha, eu vou te dar uma outra ilustração aqui. Eu não sei se eu já falei para vocês ou não, mas como falei, ensino tantas vezes que eu não lembro nem para quem que eu conto. Geralmente as minhas ilustrações são quase sempre as mesmas, né? Vamos dentro de 1900 antigamente. Mas quando meus pais eram vivos, nós fazíamos festa no final do ano. Eu contei isso para vocês, não? Acho que não. Não. Então, era assim, ó, começava, vamos dizer assim, dia 23 de dezembro e ia até dia 2 de janeiro. Uma festa longa. Os filhos vinham, as noras, os genros, netos, tudo ali, né? Tudo ali ficava ali na casa dos pais ou na casa dos outros que moravam ali, certo? E assim por diante. E era uma festa só, vamos dizer assim. Comia bastante, jogavam cartas, né? E a gente fazia um jogo de futebol, etc. Era uma festa grande.
Isso acabou, meus pais faleceram, já não fizemos mais. Mas acontece que alguns dos parentes gostavam da garrafa, né? Então, mas quando eu fazia a somatória de todos os gastos, dividia entre os filhos e os genros, certo? Dividia igualmente. Aí um falou que onde já se viu eu compartilhar porque tinha bebida alcoólica. Entendeu? E aí, era lícito? Sim, porque a gente sempre fazia. Convinha? Não. Então, eu reuni os irmãos e os genros e falei, olha, foi falado aí, não falei nem quem era um deles que falou, foi mencionado que eu, como pregador, como missionário, certo? Estou pagando igualmente aí a minha parte e tem bebida alcoólica aí e foi mencionado que não é uma coisa muito conveniente para mim fazer. Então, eu gostaria que vocês, quando fizessem toda a somatória, deixassem as bebidas de fora e dividia e eu entraria com a minha parte. Depois vocês dividiam a bebida entre vocês aí e vocês cuidam aí a bebida. Não vou impedir, a casa não era nem minha. Não era nem minha, a casa não era minha, era dos meus pais. Meus pais aceitavam, porque senão não vinha os parentes, os filhos, alguns lá, filhos, alguns genros. E fizeram isso. Mas o interessante, uma outra vez, então, aí eu cheguei à conclusão que não era conveniente eu dividir igualmente, não. Uma outra vez, nós convidamos, numa festa de final de ano, nós convidamos uma família, certo? Na passagem de ano. E a família passou lá dia 31 e falou, olha, nós vamos voltar mais tarde aqui, certo? Mas eu vou trazer champanhe. Falei, ih, rapaz, agora eu vou te contar, olha, não convém, porque né, vai criar problema aqui para mim, coitado, coitado. O camarada se ofendeu, a família se ofendeu, não veio. Uma outra vez, eu convidei parentes, para vir passar o Natal lá em casa, e um deles falou assim, não, eu vou levar a bebida. Eu falei, não, por favor, não, porque não é conveniente eu, como missionário, ter bebida aqui na minha casa. Eles não vieram passar o Natal conosco porque não podiam trazer bebida. Familiar. Mas, pelo menos, eu fiz aquilo que eu achava que convinha, né, eu fazer. Quer dizer, era lícito, mas não convinha eu aceitar a bebida. Imagine só o que a Irmandade ia falar, eu, missionário, aceitando bebida. Eu falei para ele, olha, vou te dizer uma coisa, vocês não vão vir, não tem problema. Mas se eu aceitar a bebida na minha casa, eu posso até perder o trabalho que eu faço. Os presbíteros podem ficar sabendo e me chamam. Não vou mais fazer trabalho missionário, eu não quero deixar de fazer, não. Certo? É lícito? Mas não convém para mim aceitar. E eles não aceitaram a minha decisão, e basta dizer que não vieram. Não vieram mais. Não vinham de jeito nenhum. Aqui em casa a gente faz as festas do Natal, a gente anima os meninos, vem genro que não são cristãos, mas eles não trazem. Mas só um vinho para a gente brindar. Não, nem vinho, nem nada, não tem que deixar, porque se a gente deixar a brechinha aberta para uma coisa, já vão querer colocar outra. Então, só tem refrigerante, suco e água. Se você quiser participar, é só isso. Porque não convém. Imagine só, o Aníbal, sendo um dos presbíteros aí na congregação, certo? Imagine só o que os irmãos falariam, né? Então, não convém. É lícito?
Ah, no Natal todo mundo bebe, não sei o quê, não tem nada demais, eu não vou beber, fulano que bebe, mas eu não vou beber. Coisa... É lícito? É, mas não convém. Agora, é assim eu entendo, e na minha casa vai ser assim, entendeu? Foi assim e continua sendo assim. A gente tem que fazer a diferença, né? Pelo menos na nossa família, porque se a gente não fizer a diferença, como é que a gente vai ser igual todo mundo, né? Sim, muito bem. Seria uma das formas, como o contexto disse, que nós julgaríamos o mundo, né? Porque como foi, mas todo mundo faz. Sim, mas esses cristãos não fazem. Então, é essa diferença entre os cristãos e o mundo, né? Então, talvez dessa forma também, não sei se poderia aplicar dessa forma, né? Que nós estaríamos julgando o mundo dessa forma. Porque haverá essas perseguições, né? A gente não tem as perseguições físicas, mas essas perseguições vai ter essa questão de separação, né? As pessoas não vão querer ir na nossa casa por conta dessas restrições, né? Ok, Paulo, pode sair, Paulo, já terminamos já. Ok, olha, eu não fiquei bravo com eles, não ofendi ninguém, certo? Eu só falei para olha, e a minha decisão é essa, eu tenho que, para mim não convém, eu não vou fazer isso. E não ofendi ninguém, não maltratei, vocês são bêbados, vocês só querem beber. Não, nada disso, certo? Falei, não convém eu fazer, não vou fazer. Não ofendi. Ah, não gostaram, mas aí já é problema deles. Eu não ofendi ninguém, entendeu? Então, tá bom. Bem, estamos terminando já. Aliás, já deu 7h30 aqui, 9h30 aí, né? Agradecer a presença dos irmãos, né, Enio? Sim, com certeza. Tem irmãos novos aí, tem o Reginaldo. O Reginaldo é de Araçatuba, né? Isso. Quem mais? Já tem a esposa do Anderson aparecendo pela primeira vez aí, certo? Bem-vinda. Quem mais? Bem-vinda, é. Quem mais que é a primeira vez aí? Alguém? O Anderson é a segunda, né? Ele faltou quinta passada porque foi fazer um estudo, né, Anderson? Não foi quinta passada, não, foi terça-feira. Quinta passada eu participei. Foi sexta? Foi terça-feira agora. Ok. Filipenses. As aulas. É muitas aulas. Eu queria que você confundiu as aulas. Foi terça-feira, eu mandei mensagem para você que eu não ia poder participar, porque eu fui ensinar um senhor aqui perto. Ótimo, ok. Quem mais? Alguém aí que é novo aí, que a gente não está vendo ou reconhecendo? Acho que só. Ok. Muito bem. Quem vai orar para nós aí? Oração final com o Raik. O Raik, para todo mundo que sabe, ele é de Manaus, certo? Sim, Manaus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, Pai, por mais esse momento, Pai, que estivemos aqui para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor Jesus. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos dar uma boa noite de descanso, Senhor, e que na próxima semana, Pai, possamos estar mais uma vez juntos aqui nesse momento de comunhão e aprendizado. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Prazer em vê-los, irmãos. Obrigado a todos. Abraço. Boa noite. Bom jantar. Muito bem-vindos ao Amazonas. Boa noite. Tchau, Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite, irmão. Reginaldo, vem Olha aí sempre. Olha a esfirra. Dá até um monte. Deixa eu pegar a esfirra aí. Rapaz. Manda pra cá essa esfirra. Aqui lá não é esfirrinha, não. Aqui lá não é esfirrinha, não é esfirrão. A Lúcia não quis fazer janta. Ai, meu Deus. Olha o tamanho da esfirra, rapaz. É uma esfirra grande, viu? Brincadeira. Você comprou isso aí em algum lugar aí feita assim, é? Compramos feita. No Big Boca. Chama Big Boca. É grande. Ai, fazendo só inveja, olha. Boa noite. Tchau, vocês. Até a próxima. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite, Anderson. Satisfação. Boa noite, irmãos. Boa noite. Tchau. Boa noite.